Essas aulas são bem fundamentos mesmo, são para que o aluno possa ter uma base do que ele pode estudar no saneamento, quer seja para tratamento de esgoto, quer seja para tratamento de resíduo sólido. É uma base que o aluno precisa ter para poder entender, né, o crescimento bacteriano e todas as bases que a gente precisa para entender o tratamento aeróbio, o tratamento anaeróbio. Classificação dos seres vivos. Os seres vivos são divididos em reinos. Monera são os seres mais simples, sem o núcleo diferenciado, a exemplo de bactérias e cianofícias. Existe o reino protista, composto por seres simples, mas com um núcleo diferenciado, a exemplo de algas, fungos e protozoários. O reino vegetal e o reino animal. Existem autores que dividem em 5 reinos, com os fungos ocupando um reino separado. Silva Júnior e Sasson, 93, citado em von Sperling, 96. A microbiologia do tratamento de esgoto nos leva aos procariotas, né? Eles possuem núcleo disseminado no protoplasma, monera, algas, cianofícias e as bactérias, de acordo com von Sperling, 1996. Os eucariotas possuem núcleo confinado por uma membrana celular, protista, algas, protozoários e fungos, de acordo com von Sperling, 1996. Já possuem um nível maior de diferenciação interna. E os vírus, que têm características particulares e não estão diretamente envolvidos na depuração biológica de águas residuárias, de acordo com von Sperling, 1996. Células procarióticas são bactérias ou monerans. São os mais simples micróbios, que possuem a habilidade de crescer em muitos habitats não usuais e se alimentam de uma ampla faixa de compostos, né? Então, vamos ver a diferença entre, por exemplo, o monera e o protista, né? De acordo com Larivière, 1980, citado em von Sperling, 1996. As bactérias do reino monera não possuem membrana celular, fotossíntese é uma minoria que realiza e movimento algumas. As algas cianofícias não possuem membrana celular, a maioria realiza fotossíntese e movimento algumas realizam. No reino protista, as algas que possuem membrana celular fazem a fotossíntese e o movimento algumas já fazem. Protozoários, no reino protista, possuem a membrana celular, fazem a fotossíntese e são móveis. Os fungos possuem a membrana celular, não fazem a fotossíntese e são imóveis. Tratamento de esgoto. Vimos na tabela 1 do slide anterior que alguns organismos possuem a membrana celular, que é flexível e semipermeável. Esse é o limite externo, né? Isso é uma barreira seletiva, essa membrana celular, que vai selecionar as substâncias que podem entrar ou sair na célula, no metabolismo. A parede celular já é uma outra camada, né? Que bactérias, algas, fungos e plantas. Quanto à parede celular, que é essa uma outra camada, que a gente falou de bactérias, algas, fungos e plantas, ela tem uma forma estrutural característica, ela oferece proteção contra impactos mecânicos e também alterações osmóticas. A gente vai ver ainda sobre esse tema, sobre a pressão osmótica. A membrana que não seja permeável, né, ela não vai exercer regulação do consumo das substâncias que está no meio, que está circundando aquele micro-organismo.
Algumas bactérias possuem a parede celular envolvida por uma outra camada externa, um material gelatinoso. Esse material gelatinoso é denominado camada gelatinosa, quando é difusa, ou cápsula, quando possui limites definidos. Células individuais com mobilidade. Essa mobilidade é proporcionada pela presença de flagelos ou cílios. No interior da célula, há uma suspensão coloidal de proteínas, carboidratos e outras formas complexas de matéria orgânica. E vai constituir, portanto, o quê? O citoplasma. E é no citoplasma que ainda vão se encontrar as organelas. Cada célula possui ácidos nucleicos, que é o material genético que é essencial, vital para a reprodução. E o ácido ribonucleico, RNA, que se encontra nos ribossomos, presentes no citoplasma, e possui apenas uma área celular. Nas células eucariotas, um núcleo definido envolto em uma membrana. Já nas células procariotas, que são das bactérias, né, ao exemplo das bactérias, somente uma área celular. O núcleo ou a área celular, esse núcleo vai ser rico em ácidos desoxirribonucleicos, ou seja, o DNA. É no DNA que estão contidas a informação genética necessária para a reprodução de todos os componentes celulares. Frequentemente, o citoplasma de células procariotas contém DNA em pequenas estruturas, chamadas de plasmídios. Aqui podemos ver uma célula bacteriana, né? De acordo com o professor von Sperling, em 1996, né? Então, o que nós temos aqui, né? Temos uma membrana celular indicada, né? Uma membrana celular e mais exteriormente uma parede celular, né? Aqui a área nuclear, a qual falamos nos slides anteriores, o citoplasma e a área que contém os ribossomas. Bom, então, para crescimento, para locomoção, para reprodução, entre outros, todos os seres vivos necessitam do quê? De energia, de fonte de carbono e de nutrientes. A fonte de carbono para os seres autótrofos são o quê? O gás carbônico, o CO2. Para seres heterótrofos é o quê? A matéria orgânica. A fonte de energia para seres fototróficos são o quê? A energia luminosa, foto, né? Energia luminosa. E para seres quimiotróficos, é a energia oriunda das reações químicas. Bom, vejamos, né, como foi de Tikhonov-Globus e Schroeder em 85, citado em von Sperling em 96. A classificação geral dos organismos com base na combinação das fontes de energia de carbono que vimos no slide anterior. Classificação. Seres fotoautótrofos. Foto, a fonte de energia é a luz. Autótrofo significa que a fonte de carbono é o CO2. Quais são os organismos representativos dos fotoautótrofos? Plantas superiores, algas e bactérias fotossintéticas. E os seres fotoheterótrofos? Se é foto, a fonte de energia é a luz. Heterótrofos, a fonte de carbono é a matéria orgânica. E quais são os organismos representativos desses seres? As bactérias fotossintéticas. Quimioautótrofos. A fonte de energia é a matéria inorgânica e a fonte de carbono é o CO2. Quais são organismos representativos? Bactérias. E quando se tratam de seres quimioterótrofos,
a fonte de energia é a matéria inorgânica e a fonte de carbono é a matéria orgânica. Quais são organismos representativos? Bactérias, também fungos, protozoários e animais. Existem processos químicos que ocorrem conjuntamente, que a gente ouve falar bastante, né? E também nas bactérias acontecem, que são muito interessantes para o tratamento do esgoto, o tratamento de resíduos sólidos, é o metabolismo. Eles ocorrem simultaneamente na célula, de acordo com Lariviere, citado em von Sperling, 1996. Quais sejam? Desassimilação ou catabolismo. O catabolismo são aquelas reações de produção de energia e ocorre quando há a degradação do substrato. O substrato é o quê? O esgoto, né? A fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. E a assimilação ou anabolismo são reações que conduzem à formação, à gênese de material celular, o crescimento. Mas ele ocorre com o quê? Com o auxílio da energia liberada na desassimilação dos micro-organismos. Existe uma respiração que se chama endógena, ou seja, a massa celular ela tem material biodegradável dentro dela. E com isso pode ser oxidada, pelo menos parcialmente, para produtos inorgânicos. Apenas uma parcela de material celular é oxidada, porque há um resíduo endógeno, um material orgânico não biodegradável. Nós veremos no mesmo assunto sobre fundamentos de microbiologia e quando há o metabolismo endógeno, né, nas fases de crescimento celular. E a respiração exógena é quando há a oxidação de material orgânico que não está dentro da célula, ou seja, extracelular, a exemplo de esgoto ou fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. Bom, então, no metabolismo dos micro-organismos, há um material orgânico que está chegando dentro daquele ambiente que estão os micro-organismos. Aí vai ocorrer o metabolismo, conforme nós falamos, há dois fenômenos que ocorrem junto, né, inclusive simultaneamente, o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo são aquelas reações que geram energia, ou seja, vai haver o produto das reações bioquímicas mais a energia. A energia, né, ela vai para o meio ambiente, né? E também tem o quê? A energia para as necessidades de locomoção, crescimento, né, da célula, que vão ser o quê? No anabolismo. E células novas surgirão, né, dos micro-organismos. Bom, quando nós temos morte de algumas células bacterianas, de micro-organismos, nós dizemos que temos o decaimento bacteriano. E uma parte dessa matéria, ela é aproveitada, né, na respiração endógena para novas células. E há a presença, como nós falamos no slide anterior, do resíduo endógeno, né? Então, o que é importante aqui? Que, de acordo com o professor Van Handel e Marais, 1999, né? Então, desse esquema, né? Representação esquemática dos processos metabólicos em um ambiente na presença de oxigênio aeróbio. Na desassimilação, a energia que está armazenada na forma química nos compostos orgânicos, ou seja, no substrato, nós já vimos que, por exemplo, o esgoto possui carboidratos, proteínas, lipídios, né? Então, são os compostos orgânicos que existem aí no substrato que esgoto. Ela é liberada e convertida na assimilação, no anabolismo, em novas células, ou seja, material celular. Isso ocorre com transformações químicas, é uma sequência de muitas e intrincadas reações intermediárias. Cada uma dessas reações intermediárias é catalisada por um tipo específico de enzima,
né, que é liberada pelos micro-organismos. Podem ser enzimas dentro das células, intracelulares, né, ou endoenzimas, dentro, né, intra, e enzimas extracelulares ou exoenzimas, quando o micro-organismo lança para fora no meio ambiente a enzima para que catalise essa reação intermediária. Bom, quais são os tipos de catabolismo que existem, né, dentro do metabolismo? Catabolismo oxidativo. Nesse há uma reação redox, ou seja, a redução e a oxidação, né? Ou seja, o número de oxidação de uma reação, de um elemento, né? Ele vai aumentar e o outro vai diminuir, ou seja, a troca de elétrons, né? Nesse caso, a matéria orgânica ela é oxidada por um agente oxidante, né? Ou seja, o agente oxidante ele vai favorecer a oxidação da matéria orgânica. Esse agente oxidante ele está presente no meio líquido. Pode ser o quê? O oxigênio, e no caso, se tiver oxigênio, o meio é aeróbio, nós vamos ver adiante. O nitrato, né? O nitrato, quando não há presença de oxigênio, o meio é dito anóxico, ou o sulfato. O sulfato, né, quando ele está presente, né, o meio é anaeróbio. Catabolismo fermentativo. Não há um oxidante, apenas há um rearranjo de elétrons em várias fermentações sequenciais na molécula fermentada e no mínimo se formam 2 produtos. Quais são as principais características, de acordo com o professor von Sperling, dos catabolismos oxidativo e fermentativo? Catabolismo oxidativo, a gente chama de respiração. Quem é o doador de elétrons? É a matéria orgânica. É ela que vai ser oxidada, né? Então, ela que está doando elétrons. Quem que recebe esse elétrons? O aceptor de elétrons. Ele é externo. É um composto inorgânico, que pode ser o oxigênio, o nitrato ou o sulfato. Qual o número de produtos finais resultantes dessa matéria orgânica? 1 é o CO2, dióxido de carbono. Qual é a forma do carbono no produto final? É o carbono inorgânico que foi oxidado, CO2. Qual é o estado de oxidação do carbono no produto final? É mais 4. Fazer uma conta aqui. CO2. Aqui o oxigênio ele é menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aqui é X, o número de oxidação que eu quero saber do carbono no CO2. X vezes 1, X. Então, X. Como é uma substância, o número de oxidação X menos é igual a 0. X é igual a mais 4. Olha que interessante. Então, por isso que aqui X é mais 4. Vamos já ver do catabolismo fermentativo do metano. CH4. Vamos achar o número de oxidação do carbono. X. O hidrogênio, a gente sabe que o número de oxidação dele é mais 1. 4 vezes mais 1 dá mais 4. X vezes 1 dá X. Como é uma substância, então X mais 4 é igual a 0. Então, X, no caso do carbono, no metano, ele está na forma mais reduzida possível, menos 4. Que no catabolismo fermentativo, na fermentação, o doador de elétrons é a matéria orgânica oxidada. O aceptor de elétrons, ele é interno, é a matéria orgânica reduzida. Qual o número de produtos finais resultantes da matéria orgânica? No mínimo 2, CO2 e CH4. Por isso que o CO2 e o CH4 estão presentes no biogás.
Qual a forma do carbono no produto final? Carbono inorgânico oxidado, CO2, e carbono orgânico na sua forma mais reduzida, CH4. Ou seja, temos aqui porque o X é menos 4, né? Bom, o que é interessante da gente saber aqui? Vamos ver o porquê do 1 aqui, da nota 1. O carbono no CO2, ele está no estado mais elevado de oxidação. Por quê? Porque a valência do carbono é 4. O estado mais elevado dele só pode ser mais 4. Deste modo, reações de oxidação que oxidam o carbono do substrato completamente a CO2, como a respiração aeróbia, vão liberar mais energia que reações que produzem, por exemplo, o etanol na fermentação. 2. Vamos ver aqui. O CO2 nunca pode servir como uma fonte de energia, porque o carbono já está no estado mais elevado de oxidação possível. Ele não pode ser oxidado além disso, né? A valência é 4. Em compensação, no CH4 está no mais reduzido possível. Por isso que o CH4 é interessante no biogás para a gente aproveitar energeticamente, né? Bom, então temos algumas reações aqui, quando temos o oxigênio, né? Então, o elétron mais o H+, mais 1/4 de mol de oxigênio, vai dar o quê? Meio mol de H2O. Quando é o nitrato como aceptor de elétrons? O elétron que ele recebe, mais 6/5 de mol de H+, mais 1/5 de mol de NO3, o nitrato, resulta em 1/10 de mol de N2, nitrogênio, mais 3/5 de mol de H2O, reação de 2. E quando é o sulfato? O elétron mais o H+, 1 mol de H+, mais 1/8 mol de sulfato, SO4 2-, resulta em 1/8 de S0, mais meio mol de H2O. Nós temos a reação aqui genérica da produção de metano e de CO2, né? Em que X, Y e Z vai ser determinado, né, pela forma que a gente tem aqui da matéria orgânica, e o número de mols de água é 1/4, dependendo do X, Y e Z. 1/4 de 4X menos Y menos 2Z. H2O, moles de H2O. Resulta em 1/8 vezes 4x menos y mais 2e moles de CO2, mais 1/8 vezes 4x mais y menos 2e moles de CH4. Bom, o que acontece? A gente viu aqui os aceptores de elétrons recebendo o elétron da matéria orgânica que foi oxidada. Então, podemos ver que a oxidação implica na perda de um ou mais elétrons da substância oxidada. Quem é a substância que vai ser oxidada? A matéria orgânica. A substância vai ceder cargas negativas, os elétrons. Podemos ver os elétrons aqui, né? Os nossos elétrons. Ao passar para um estado de oxidação mais elevado. A substância oxidada, quem é? É a matéria orgânica ou compostos inorgânicos reduzidos. Eles são os doadores de elétrons. Então, esse elétron que é retirado da substância que é oxidada, ele é transferido. Mas através do quê? Por meio do quê? Das complicadas reações bioquímicas. Com o auxílio, como a gente já falou, das enzimas, que podem ser endoenzimas, quando é intracelular, ou exoenzimas, né? Quando é extracelular. Com auxílio de enzimas, há um outro composto inorgânico, que é o agente oxidante. O agente oxidante, no nosso caso, é o aceptor de elétrons. Pode ser o oxigênio, nitrato, sulfato. Como ele recebe o elétron, o aceptor de elétrons, ele vai ter o estado de oxidação dele, então, como reduzido. Bom, vamos ver os aceptores de elétrons típicos de reações de oxidação no tratamento de esgoto. Eles estão listados em ordem decrescente de liberação de energia. Quanto mais daqui para baixo, né, menor a liberação.
Então, as condições aeróbias, ou seja, na presença de oxigênio, o aceptor de elétrons vai ser o oxigênio. Aí, como é que vai ficar o aceptor de elétrons depois da reação? Como H2O. O processo vai ser chamado de metabolismo aeróbio. Quando são condições anóxicas, quem vai ser o aceptor de elétrons? Já vimos que é o nitrato. Nas condições anóxicas, a gente não tem a presença de oxigênio e tem a presença de nitratos. E ele vai agir como aceptor de elétrons. Vimos nas reações anteriores que o nitrato vai ficar na forma de nitrogênio gasoso depois. E como que chama esse processo? Redução de nitratos ou desnitrificação. E as condições anaeróbias? Quais são os aceptores de elétrons? Já vimos um sulfato e também temos o dióxido de carbono, o CO2. O sulfato, ele vai ficar na forma de sulfeto, H2S, né? E esse processo é chamado redução de sulfatos ou dessulfatação. E o CO2, a forma dele depois, vai ficar como metano. E esse daí vai ser chamado um processo de metanogênese, que muito nos interessa na digestão anaeróbia para a gente obtenção do biogás. E agora entendemos até por que temos gás sulfídrico, né, sulfeto, como presente no biogás, o metano, e entendemos também anteriormente da presença do dióxido de carbono na presença do biogás. O estado de oxidação do composto determina a máxima quantidade de energia disponível através dele. Quanto mais reduzido for o composto, mais energia contém. Então, nós vimos isso no slide anterior com relação ao metano. Ele estava no estado mais reduzido dele, menos 4. Então, mais energia ele contém. Por isso que o metano ele pode ser oxidado pela combustão posteriormente. Bom, uma coisa interessante também, que é em ordem decrescente liberação de energia, condições aeróbias liberam muito mais energia que condições anaeróbias. E por essa razão, há uma maior formação de lodo quando nos utilizamos do metabolismo aeróbio para tratamento de esgoto. Há exemplo do sistema de lodos ativados. E condições anaeróbias, como em fossas sépticas, reator anaeróbio de fluxo ascendente, como libera uma quantidade menor de energia quando comparado a condições aeróbias, gera uma quantidade menor de lodo. A sequência de transformações é função do aceptor de elétrons e de um estado de oxidação do composto, que é medido pelo quê? Pelo seu potencial de oxirredução, de acordo com a figura 3, né? Como apresentado na obra de von Sperling em 1996. Então, temos o potencial redox aqui, positivo para condições aeróbias, né? Em que a gente pode ter a oxidação do carbono orgânico, processos de nitrificação, né? Porque a gente tem primeiro a nitrificação e depois a desnitrificação, né? Já vimos em aulas anteriores até as equações. E as condições em que a gente não tem oxigênio, mas tem nitrato como aceptor de elétrons, né? Elas são as condições anóxicas, em que ocorre a desnitrificação, que a gente viu alguns slides atrás. E as condições anaeróbias, em que eu não tenho presença de oxigênio, eu vou ter o sulfato, que pode ser reduzido pelas bactérias redutoras de sulfato, né? E aí esse processo é chamado dessulfatação, vai gerar o gás sulfídrico, H2S, que ele é corrosivo, dá um mau odor biogás. Nós temos a ácido e acetogênese ocorrendo nesse nível de potencial redox, e a metanogênese em um nível mais inferior aqui do potencial redox. Metabolismo dos micro-organismos. Nós temos que saber também, relembrar lá do colegial, o sistema ATP. O sistema ATP é um eficiente transportador de energia no interior das células.
Porque ele que vai interligar o catabolismo que libera energia. Lembra que a gente viu catabolismo e anabolismo, né? Então, quem que vai levar a energia do catabolismo lá para o anabolismo? Esse sistema ATP, né? Então, o catabolismo liberador de energia com os processos celulares que consomem energia, manutenção da vida, movimento, reprodução. E a forma de energia a ser usada pelas células é o quê? A energia livre. É essa daqui que é importante para as células, para a manutenção da vida, reprodução, locomoção. A energia livre é a forma de energia que pode realizar trabalho a temperatura e pressão constantes, né? Trabalho lá da física, né? Energia calorífica é aquela que pode realizar trabalho somente por meio de uma mudança de temperatura ou de pressão. E entropia é a energia em um estado de desordem ou distribuída ao acaso, ou seja, de um modo inútil, de acordo com o ciclo da ATP e a bioenergética celular. Desse modo, denomina-se, né, delta G0 em uma reação química, que muitas vezes a gente vê ao lado da reação química, como a diferença entre o conteúdo de energia livre dos reagentes e o conteúdo de energia livre dos produtos, sob as condições padrão, temperatura de 298 Kelvin, pressão de 1 atmosfera e concentração dos reagentes e produtos de 1 molar. Também o delta G0 em uma reação química é a variação da energia livre padrão nos sistemas bioquímicos em um pH 7. Que os micro-organismos desejam essa energia para sintetizar biomoléculas a partir de precursores menores, para realizar trabalho mecânico, como na contração muscular, para transportar biomoléculas ou íons através das membranas e contra gradientes de concentração menores, e é usada de formas engenhosas para assegurar a acurada transferência da informação genética durante a biossíntese do DNA, do RNA e de proteínas. De fato, a própria informação genética já é uma forma de energia. Durante o catabolismo, que é a quebra dos combustíveis celulares ricos em energia, parte de sua energia livre é dirigida para a síntese de ATP, a partir do quê? Da adenosina difosfato, ADP, e fosfato inorgânico, PI. Esse é um processo que requer adição de energia livre. A ATP doa, então, muito de sua energia química aos processos que requerem energia, através da hidrólise a adenosina difosfato e fosfato, né? ATP, adenosina trifosfato. Quando a ATP sofre a perda de seu grupo fosfato terminal por hidrólise, conforme a equação 5, há a formação do ADP e do fosfato inorgânico. E a variação da energia livre padrão é de menos 7,3 quilocalorias para cada mol. Então, a ATP, adenosina trifosfato, né, mais H2O, ela vai formar o quê? Adenosina de fosfato mais o quê? O fosfato orgânico. Ela carrega essa energia do catabolismo para o anabolismo. Então, a biossíntese de alguns componentes celulares também requer o quê? Átomos de hidrogênio, que são ricos em energia e são fornecidos pelo NADPH, conforme figura 5. A figura 5 nos mostra o relacionamento energético entre uma via metabólica e outra. As vias catabólicas liberam energia química na forma do quê? De ATP, adenosina trifosfato, e aquele que são ricos em energia, né, dos átomos de hidrogênio ricos em energia, fornecidos pelo NADPH. Eles são utilizados nas vias biosintéticas
para converter moléculas que são precursoras pequenas em macromoléculas celulares. Então, vamos ver aqui. Os nutrientes liberadores de energia, como carboidrato, gorduras, proteínas, eles vão liberar energia a partir do catabolismo, aqui libera energia, e os produtos finais vão ser pobres em energia, como CO2, H2O, NH3. Essa energia química ela é transportada pelo sistema aqui ATP, adenosina trifosfato, e NADHPH, do hidrogênio. Para quem? Para que haja o anabolismo. Aí, essa energia, ela é utilizada quando que eu tenho moléculas precursoras, como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, bases nitrogenadas, que com essa energia vão formar macromoléculas celulares, a exemplo de proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos. Sempre que a energia química do adenosina trifosfato for empregada para realizar trabalho celular, trabalho como energia, né? O grupo fosfato é perdido e aparece como fosfato inorgânico livre, ou seja, ATP, adenosina trifosfato, ela carregou essa energia para os micro-organismos realizarem biossíntese, contração e motilidade, transporte ativo e transferência da informação genética quando da reprodução, sendo que a própria informação genética é energia, né? Então, ela libera essa carga na forma de fosfato inorgânico livre, né? E adenosina difosfato, né? Que com combustíveis e oxigênio vai formar o quê? O catabolismo, ou seja, reações de geração de energia, né? Geração de energia. E vai ser essa geração de energia vai ser carregada por essa, vamos dizer assim, caminhonete da energia. Vai gerar CO2 e H2O. As células procarióticas, elas não contêm compartimentos separados por membranas internas, embora ocorra algum tipo de segregação, que nós vamos ver aqui nessa figura 7, né? Em determinados sistemas enzimáticos das bactérias. Então, por exemplo, aqui é o quê? 1 micrômetro, né? Então, o que nós temos aqui? A parede celular envolto, né? A gente tem a membrana celular. A membrana celular é o local do sistema de transporte dos elétrons e dos mecanismos de fosforilação. A síntese de lipídios também vai ocorrer aqui, né? A membrana celular também tem mecanismos de transporte para o quê? Para a entrada de nutrientes e a saída das secreções, os produtos metabólicos. O nucleoide, aqui vai ocorrer a replicação e a transcrição do DNA. Aqui, uma área de citossol, local de glicólise e muitas outras reações metabólicas, né? Então, aqui que vai ocorrer. Aqui é o que? Os ribossomos. Frequentemente, eles estão unidos a uma fita de mRNA. São o local da biossíntese das proteínas. Aqui nós temos uma área de grânulos de armazenagem, onde os polissacarídeos e outros polímeros são armazenados como uma reserva de combustível para a manutenção da vida das bactérias, né? E aqui o flagelo. A base é uma estrutura semelhante a uma turbina e imprime um movimento rotatório característico ao flagelo. Lógico, se eu vou ter movimento, eu vou precisar de energia. Isso tudo vai ser às custas da energia celular. Então, aqui é uma localização das diversas atividades celulares em uma célula bacteriana. Três métodos são aqueles que os micro-organismos heterotróficos podem obter energia. 1. Fermentação. A fermentação, a gente já viu, é que ocorre um rearranjo de elétrons. Então, a fonte de carbono e de energia, ela é quebrada por uma série de reações mediadas por enzimas. A respiração anaeróbia.
Certas bactérias, elas vão utilizar outro aceptor de elétron inorgânico. Se a gente se lembra lá no potencial redox, quando nós tínhamos as condições anaeróbias, quem era? Era o sulfato e o dióxido de carbono. Então, essa respiração por esses aceptores de elétron vai ser um processo denominado de respiração anaeróbia, né? Então, na digestão anaeróbia, nós temos esses dois processos, tanto a fermentação quanto a respiração anaeróbia. A hora que a gente estudar a digestão anaeróbia, a gente vai ver quais são os caminhos da respiração anaeróbia e o de fermentação. E a terceira é a respiração aeróbia, em que a fonte de carbono e energia é inicialmente quebrada por uma série de reações mediadas por enzimas, que vai ser apresentada na figura 8, que mostra o círculo de Krebs. Não é nossa intenção aqui que vocês revejam todo o círculo de Krebs, né? É só para lembrar que é uma série de reações que são mediadas por enzimas, né? São reações bioquímicas. O oxigênio, que é o aceptor externo de elétrons, né? Que a gente já viu na respiração aeróbia, ele vai ser utilizado de modo que o ácido pirúvico ele é convertido a acetil-CoA, o qual vai entrar no círculo de Krebs, quando ele é oxidado a CO2 e H2O. Né? Então, isso que interessa para a gente aqui no tratamento de esgoto, né? E tratamento também de resíduos, fração orgânica de resíduos sólidos urbanos, né? O círculo de Krebs, ele também é conhecido como um ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo do ácido cítrico. Então, temos aqui, lembrando do colegial, né, o círculo de Krebs, né? Então, são intrincadas aqui reações, né? São mediadas por enzimas, né? E a gente pode ver os produtos, né? O que sai, né? E a gente pode entender o que acontece no esgoto quando do tratamento aeróbio. Catabolismo oxidativo, né? Ou seja, quando eu tenho as reações de produção de energia, né? Por meio de oxidação, né? Por exemplo, da matéria orgânica que vai ser oxidada. O que vai resultar? Na destruição do material orgânico. A fermentação. Então, catabolismo oxidativo, antes de entrarmos na fermentação, a gente vai ter o quê? Reações de oxirredução, né? E a gente tem essas reações de oxirredução quando a gente tem, por exemplo, um sistema de lodo ativado, né? E, por exemplo, quando a gente tem a respiração, né, dentro de um ambiente anaeróbio, né? Quando você tem, por exemplo, o metano que vem do CO2 e do H2, né? A fermentação que ocorre na digestão anaeróbia, grande parte da energia vai permanecer aonde? No metano que é gerado. Por isso que o metano pode ter o aproveitamento energético dele. Qual é a energia livre na oxidação do metano? 2,98 quilocalorias por cada grama de DQO, né? Então, como a energia livre na oxidação do material orgânico normal é de 3,3 quilocalorias por grama de DQO, conclui-se que na digestão anaeróbia são liberados 0,3 quilocalorias por grama de DQO de energia livre, né? Então, quer dizer, essa diferença aqui, né? E essas são as referências bibliográficas da primeira parte da aula de Fundamentos de Microbiologia. Muito obrigado pela atenção dispensada.